5 segundos para o próximo programa. Philips Canguru. TV com tudo embaixo. O vídeo com tudo em cima. Oferece Jornal Nacional. Exclusivo. Nossos repórteres revelam que um traficante estava a bordo do jato que caiu em São Paulo. Bombeiros encontram o corpo de mais uma vítima do desastre de Congonhas. Técnicos da Fokker chegam ao Brasil para investigar a causa do acidente. O depoimento de uma testemunha aumenta a suspeita de falha mecânica do avião. Sofrimento sem fim. Parentes de vítimas ainda precisam reconhecer corpos no IML. Operado em São Paulo, o homem que tinha uma faca dentro da cabeça. Você vai ver o craque Ronaldinho transformando o futebol em balé. E bailarinos russos no encontro com o mestre das danças brasileiras. Agora, no Jornal Nacional. O drama de parentes das vítimas do voo 402 parece não ter fim. Muitos passaram todo o dia no Instituto Médico Legal na tentativa de identificação dos corpos. As autoridades não se entendem e o número de mortos muda a cada momento. A Secretaria de Segurança de São Paulo divulgou que 102 pessoas morreram. Já o IML informou agora, no início da noite, que são 97. A identificação dos corpos é feita também com fitas de vídeo. A fita de vídeo exibida no hotel serviu para identificar 4 vítimas do acidente. De madrugada, alguns corpos já foram liberados pelo IML. No total, são 50 até agora. Este comerciante de Goiás ainda tenta encontrar um sobrinho e filho adotivo que tem o mesmo nome que ele. Seu Manuel Araújo conta que passou a manhã num cenário de horror e saiu sem nenhuma certeza. Tem um cadáver lá, o de número 46, 86. Esse cadáver tem as duas pernas, sendo uma que está bastante quebrada e a outra está bem inteira. Então, pelos pés, eu estou tendo uma certa esperança que seja ele. Nem todos têm o mesmo sangue frio nesta espera angustiante. A gente quer que reconhece logo o corpo, né, para aliviar um pouco o sofrimento da família, né? Pela ordem, as possibilidades de reconhecimento são visual, inclusive com a ajuda de roupas e acessórios pessoais, comparação de radiografias dentárias com a arcada, impressões digitais e, por último, exame de DNA, que, segundo os legistas, deve ser mesmo necessário na maioria dos casos. A previsão mais otimista é de que o trabalho todo só termine no domingo. Hoje, um grupo de parentes das vítimas protestou contra a demora. Eles entendem que os funcionários do IML precisam descansar, mas querem que eles recebam reforços. A gente precisa de mais gente para que no momento em que alguns parem, os outros continuem. Me falou que eles paravam 6 horas da tarde. Exato. Agora já falaram que param 2 da manhã, só que a gente não está dormindo. Se você tivesse um parente e você não soubesse se vai poder enterrar ou não, você ia aguentar? Ainda nesta edição, você vai ver a história do traficante de cocaína que viajava no Fokker da TAM e seria preso pela polícia ao desembarcar no Rio de Janeiro. A polêmica dos aeroportos nas grandes cidades. E o que é o reverso, o sistema de freios que ajuda a parar o avião e pode ter funcionado na hora errada. O candidato Célio de Castro amplia a vantagem na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte. Se a eleição fosse hoje, Célio de Castro, do PSB, teria 68% dos votos. Amilcar Martins, do PSDB, 19%. Votos em branco e nulos, 7%. Eleitores indecisos, 6%. Na terceira pesquisa Ibope Rede Globo, foram ouvidas 800 pessoas entre 26 e 29 de outubro. Veja o desempenho dos candidatos. Célio de Castro começou com 69%, caiu para 66% e agora tem 68%. Amilcar Martins tinha 20%, caiu para 19% e manteve o índice. Hoje, na França, foi dia de homenagens e lembranças a um artista do cinema. O diretor Marcel Carné, que morreu ontem aos 90 anos. O mestre do que se conhece como o realismo poético, uma mistura delicada de realidade e de fantasia. Marcel Carné foi lembrado como a alma sensível das imagens em preto e branco. Marcel Carné teve seu grande momento nos anos 40, durante a ocupação dos nazistas na França. Com o parceiro, poeta e roteirista Jacques Prévert, nasceu o seu maior filme, O Boulevard do Crime, Les Enfants du Paradis. O encontro da atriz Arletty, agarrando-se com o brilhante mímico Jean-Louis Barrault, o Batiste.
Nas ruas, a arte dos saltimbancos é a declaração definitiva de amor ao teatro francês, tão necessária nos tempos de ocupação. Sobre Marcel Carné, o presidente da França, Jacques Chirac, disse hoje: obrigado por nos ter dado tantos sonhos. Craques brasileiros garantem o sucesso de 3 clubes na Recopa Europeia. Benfica, Paris Saint-Germain e Barcelona já estão nas oitavas de final. O Barcelona se classificou ao empatar com o Estrela Vermelha em Belgrado, 1-1. Giovani fez o gol do Barça. Em Moscou, o Benfica eliminou o Lokomotiva 3-2. Donizete marcou o segundo gol. E em Paris, Leonardo abriu a goleada do Paris Saint-Germain sobre o Galatasaray da Turquia. Com um toque de classe, Raí fechou o placar, 4-0. 2 lances incríveis no futebol. Um, a arte do drible prova a magia de um craque. E o outro comprova: todo jogador jamais pode tirar o olho da bola. Segunda divisão inglesa, ataque do Bristol Rovers. Defesa tranquila do goleiro Kevin Burden, do Brentford. Mas ele se distrai. E o artilheiro não perde tempo. Reveja a mancada do goleiro Kevin Burden. Que mico, hein? Ele ficou com cara de bobo. A jogada de mestre é dele, Ronaldinho, no jogo Estrela Vermelha e Barcelona. Atenção na perna direita de Ronaldinho. Um drible mágico com passos de balé. Em instantes, o bandido que nasceu em berço de ouro já está na cadeia no Brasil. E o rebolado do samba vira desafio para estrelas do balé russo. Já está na cadeia um dos bandidos mais procurados do Brasil. Ele foi preso na Espanha e expulso do país. Tráfico, assassinato, sequestro, fraudes, assaltos. Apesar da lista de processos, Lívio Bruni Júnior, de 46 anos, nunca tinha entrado numa cadeia brasileira. Ele foi trazido da Espanha para a sede da Polícia Federal no Rio. Lívio nasceu numa família rica, era herdeiro de uma cadeia de cinemas. Deixou tudo para se tornar o maior distribuidor de drogas do Rio da década de 80. Segundo a polícia, ele trazia de Corumbá, Mato Grosso do Sul, 70 quilos de cocaína pura por mês. E vendia a droga para os traficantes dos morros da cidade. Tinha mansões, carros de luxo. Foi descoberto quando quis dar um golpe ousado, exportar cocaína em lata para os Estados Unidos. Com o filho de um dos donos de uma fábrica de sardinhas em lata, que também era da quadrilha, tentou assumir a direção da empresa. Eles mataram um dos diretores da fábrica. A quadrilha foi presa. Lívio conseguiu fugir para a Europa, mas foi condenado pelo crime. Com o rosto modificado por uma cirurgia plástica e usando documentos falsos, Lívio Bruni conseguiu escapar da polícia durante 12 anos. Chegou a vir algumas vezes ao Brasil sem ser reconhecido, mas foi preso na Espanha por assalto a banco e expulso do país depois de ficar 1 ano na cadeia. Lívio Bruni Júnior vai ficar preso na Polícia Federal até que haja vaga no presídio de segurança máxima. O empresário Abílio Diniz, dono do Grupo Pão de Açúcar, é condenado pela Justiça Federal a 1 ano e 4 meses de prisão. O empresário é acusado de crime do colarinho branco pelo juiz Otávio Peixoto Júnior, da 2ª Vara Federal. O motivo seria fraude em operações financeiras ocorridas em 92. A assessoria de imprensa do Grupo Pão de Açúcar divulgou uma nota dizendo desconhecer a notícia. A assessoria diz ainda que o empresário passa o fim de semana fora de São Paulo e não vai dar declaração. A agência O Globo informa que Abílio Diniz pode trocar a prisão por prestação de serviços à comunidade ou pagar multa de 100 salários mínimos, R$ 11.200.
Vantagem para o candidato do PDT em São Luís, na segunda pesquisa Ibope e Rede Globo. Se a eleição fosse hoje, Jackson Lago, do PDT, teria 55% dos votos. João Castelo, do PPB, 38%. Votos em branco e nulos, 4%. Eleitores indecisos, 3%. O Ibope ouviu 600 pessoas entre 25 e 28 de outubro. E agora o desempenho dos candidatos em São Luís. Jackson Lago tinha 55% dos votos e manteve o índice. João Castelo tinha 39% e perdeu 1 ponto. Os bailarinos do balé russo Kirov deixam de lado as sapatilhas e requebram os quadris para aprender samba no Rio de Janeiro. A delicadeza dos movimentos e a rigidez da musculatura parecem uma contradição, mas são pura harmonia nas evoluções suaves do balé Kirov. Molejo, requebrado, malícia. Esses 4 solistas do balé Kirov encararam o desafio e passaram a tarde tentando aprender com o dançarino Carlinhos de Jesus a cadência do samba. Mais difícil que vencer a barreira da língua foi passar para os bailarinos um pouco da ginga do brasileiro. Carlinhos de Jesus teve que se desdobrar para ensinar os russos a dançar o samba. Concentração e disciplina eles têm de sobra, mas não adianta. O samba russo deixa um pouco a desejar. A bailarina Helena Chestneva diz que é preciso nascer brasileiro para aprender o samba. Para ela, é um estado de espírito difícil de ser captado. Eles, de todos os estrangeiros que eu já tive contato, eu posso dizer que eles assimilaram, chegaram mais próximo da malemolência do jogo do quadril, vocês mesmos foram testemunhas. Daqui a pouco, o homem que estava com uma faca na cabeça é operado. E a caixa preta do avião que caiu em São Paulo vai para os Estados Unidos. Foi um sucesso a cirurgia para a retirada de uma faca que estava há 2 semanas dentro da cabeça de um pedreiro. A garantia dos médicos do Hospital das Clínicas de São Paulo. A cirurgia começou às 7 horas da manhã e durou 9 horas. Mas o drama de Sidney começou no dia 15 do mês passado. O pedreiro brigou num bar por causa de uma dívida de R$5 e levou uma facada entre os olhos. Os médicos só descobriram que a lâmina tinha ficado na cabeça do pedreiro ao ver as primeiras radiografias. Outros exames mostraram que a faca estava a 2 milímetros das artérias que levam sangue ao cérebro. Uma junta médica de Sorocaba, em São Paulo, decidiu remover o paciente para o Hospital das Clínicas. Primeiro foi exposta uma ponta da faca. Aí, os neurologistas abriram o crânio do paciente. A lâmina foi retirada com um alicate especial. Nenhum vaso foi lesado na retirada. E esse era o maior temor? Sim, esse era o maior temor. Segundo os médicos, o paciente deve ter alta em 15 dias, se tudo correr bem. Ele deve ir para a casa de parentes que moram aqui em São Paulo, mas que só hoje apareceram no Hospital das Clínicas. Até ontem, os médicos aguardavam a visita de qualquer parente do pedreiro para que a cirurgia, que é de alto risco, fosse autorizada. O próprio Sidney assinou a autorização e disse aos médicos que queria que tudo acabasse rápido para que ele voltasse a trabalhar. A meteorologia prevê chuva amanhã, dia de finados, em quase todo o país. O país está coberto de nuvens carregadas. São as áreas de instabilidade tropical que se formam com o calor, trazendo chuva para boa parte das regiões sudeste, centro-oeste e norte. Além disso, uma nova frente fria está se aproximando da região sul e a previsão é de um sábado chuvoso nesta grande área escura. Nas outras regiões, faz sol com chuva rápida no fim do dia. A temperatura máxima chega a 34 graus em Cuiabá e 24 em Belo Horizonte. A investigação do acidente com o Fokker 100 da TAM tornou-se ainda mais complicada. A caixa preta, que contém as informações mais importantes, ficou muito queimada e só vai ser aberta nos Estados Unidos. A aeronáutica já está com a fita que registra as trocas de informação entre o controlador de voo e o piloto José Antônio Moreno, comandante do Fokker acidentado. Também foi requisitado o disquete do computador que armazena
todas as informações do radar da torre. Assim, os engenheiros da aeronáutica vão poder detalhar com precisão o rumo do avião e o exato momento em que ele começou a cair. Engenheiros da empresa Fokker, construtora do avião, da Rolls-Royce, fabricante do motor, e um engenheiro do FAA, o órgão que controla o tráfego aéreo nos Estados Unidos, chegaram esta manhã em São Paulo. Mas a perícia do avião acidentado não pôde começar. A caixa preta que armazena todo o plano de voo acabou danificada no acidente. Como ela está muito danificada pelo fogo, ela será lida nos Estados Unidos. Então a gente vai ter que aguardar ainda um tempo para ter algumas informações a respeito. De fabricação coreana, essa caixa preta registra 76 dados do plano de voo, da força do motor, as condições aerodinâmicas do avião. Com essas informações, segundo a aeronáutica, a comissão de investigação vai ter reduzida pela metade as possibilidades da causa do acidente. De acordo com informações dos técnicos do Centro Tecnológico da Aeronáutica, órgão responsável pela perícia, com a abertura das duas caixas pretas, a investigação da hipótese de falha mecânica se resume, em princípio, a pane no sistema hidráulico do Fokker e defeito do flap, a parte da asa que aumenta e diminui a sustentação do avião. As conversas da cabine de comando vão ajudar a esclarecer essas possibilidades. Os diálogos estão gravados na segunda caixa preta do avião, que será aberta ainda hoje. Veja a seguir, na investigação da tragédia, a polícia descobre um traficante. E testemunhas garantem não ter dúvidas sobre a causa do acidente. Duas testemunhas podem ajudar a esclarecer as causas do acidente com o avião da TAM. E elas não têm dúvida. Dizem que houve falha no sistema aerodinâmico de freios. Antônio Bueno e Espércio Carlos são mecânicos de avião com quase 20 anos de experiência. Os dois estavam na pista e um barulho estranho chamou a atenção de Antônio Bueno. Era no reverso, um dos sistemas do avião em que ele é especialista. Neste momento está pousando no aeroporto de Congonhas um Fokker 100 da TAM. Vejam que ele pousa apoiando primeiro as rodas traseiras e depois a roda da frente. Ele acaba de abrir o reverso do avião, o equipamento que fica atrás da turbina, que parece um chapéu, uma concha, e que faz com que a velocidade seja reduzida. O reverso só pode ser acionado quando o avião toca o solo. Repare, a única função dele é ajudar a frear o avião. As conchas se abrem, fechando a saída de ar das turbinas. A desaceleração é imediata. Ele saiu do solo, o reverso saiu junto, abriu. E fez aquele barulho totalmente diferente. E fechou. Eu fiquei olhando para ele e daqui a pouco ele abriu de novo. Numa situação dessa, é praticamente impossível que o piloto consiga corrigir qualquer tipo de manobra? Olha, é muito rápido. Não deu 20 segundos. Travas impedem que o piloto acione o reverso na decolagem ou durante o voo. Nessa posição, devido a problemas em configuração mecânica nas alavancas, é impossível você acionar o reverso. Não tem como. Tá? Para acionar o reverso, você teria que reduzir os motores, tá? Colocar em idle. Aí sim, mecanicamente, você tem condição de acionamento das alavancas. Porque o reverso teria aberto ainda é um mistério. Da queda, os mecânicos agora só guardam uma última imagem. Aí apareceu a labareda. Essa labareda de proporção, ela era mais larga do que o prédio, era mais alta do que o prédio e apareceu na mesma proporção a fumaça preta subindo alto e enchendo todo o céu. Os técnicos também discutem a possibilidade de um telefone celular ter interferido nos aparelhos de bordo do Fokker da TAM. Em Londres, um dos maiores especialistas em aviação não leva a sério essa hipótese. Há mais de 5 anos, as autoridades inglesas em aviação civil e a aeronáutica realizam testes e simulações para verificar de que maneira o telefone celular pode atrapalhar o comando das aeronaves. Segundo a Associação Britânica dos Pilotos de Aviões, que reúne 15 mil profissionais na Inglaterra, os testes feitos até hoje não demonstraram nenhuma ligação perigosa. O máximo que os celulares podem causar são pequenas interferências na comunicação do piloto com a torre e, em casos raros, confundir os aparelhos de navegação.
Mas isso só aconteceu nos testes em que vários celulares foram usados dentro do avião. David Lernon foi piloto de caça da Força Aérea Britânica, é engenheiro especialista em segurança de aviões e editor de uma das mais respeitadas revistas de aviação do mundo, a In Flight. David lembra que não há registro de queda de avião provocada pela interferência de ondas de rádio, de radar ou de telefone celular. No caso da tragédia de São Paulo, ele é ainda mais enfático. Impossível. Os comandos do Fokker 100, explica ele, não dependem de computadores, o que anula os riscos de interferência por telefone celular. O presidente da TAM retorna ao Brasil e diz que ainda não tem qualquer explicação para o acidente. O comandante Rolim afirmou que a empresa pretende indenizar as famílias das vítimas, independentemente de ações na justiça. Esse é um momento difícil, desabafou o comandante Rolim Adolfo Amaro, presidente da TAM. Segundo ele, só o laudo oficial pode desvendar as causas do acidente. Mas como piloto experiente, diz que faltou potência no motor do Fokker 100. Para o comandante, a prioridade agora é ajudar e confortar os parentes das vítimas. E ele ficou irritado com as insistentes perguntas sobre indenizações. Nós não vamos em nenhum momento agregar sofrimento às pessoas envolvidas com as vítimas. Ao contrário, se nós quisermos ser corretos e são como nação, nós temos que minimizar problemas. E se isso minimizar um problema, nós evidentemente pagaremos. Qual o problema? Claro, por que justiça? A TAM vai instalar na semana que vem uma central de atendimento para orientar os pedidos de indenização. Segundo a empresa, o valor a ser pago à família dos passageiros, de acordo com a lei, não chega a R$15 mil. E técnicos de uma seguradora já estão fazendo o levantamento do prejuízo das pessoas que tiveram a casa atingida pelo avião para definir o valor que deve ser pago a elas. Você vai ver agora imagens do comandante que pilotava o jato da TAM, feitas em fevereiro do ano passado por um cinegrafista amador. As imagens foram feitas quando o terapeuta Ricardo Furtado viajou com a família para Fortaleza. Ricardo visitou a cabine e conversou com o comandante José Antônio Moreno. Moreno, muito bem. Tudo sob controle. A polícia já sabe quem era o dono dos quase 4 quilos de cocaína encontrados nos restos do avião. O traficante, que morreu no acidente, seria preso ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont, no Rio. Mauro Rodrigues Matos, um ex-oficial de justiça em Mato Grosso, foi preso há 4 anos por tráfico de drogas. Cumpriu 2 dos 12 anos a que foi condenado no presídio do Carandiru, em São Paulo, e conseguiu liberdade condicional. De quem era a cocaína que estava no avião? Mauro Matos. Ele vinha vindo do Mato Grosso. E nós agora vamos buscar as informações, como ele pegou essa droga lá e como ele embarcou. A seguir, encontrado o corpo de mais uma vítima do acidente. E a reação dos passageiros hoje no voo que tem o número da tragédia. A rua destruída pelo acidente do avião da TAM ainda está interditada. Hoje, em meio à dor e aos escombros, uma surpresa. Mais um corpo foi encontrado. Foi por acaso que os técnicos da Eletropaulo descobriram este corpo enterrado. Eles estavam fazendo um buraco para recolocar um poste de luz na rua do acidente. Os vizinhos da tragédia ficaram 30 horas sem energia elétrica. A escola, que escapou por um triz, nem teve aula hoje. Os alunos, ainda chocados, acreditam que estão vivos graças à habilidade do piloto. Se caísse na escola, seria mais vítimas, então ele preferiu cair em outro lugar, porque na escola tinha 800 alunos no dia. Quem conseguiu escapar da morte começa a contar os prejuízos. Segundo testemunhas, o avião vinha direto para cá, mas acabou batendo naquele prédio e desviando um pouco. Esta família veio revirar os escombros da casa na esperança de encontrar pelo menos algumas roupas. Você já fez cálculos dos prejuízos? Não, ainda não fiz, mas o meu foi bastante, o meu foi tudo. A mulher que viu a asa do avião passar raspando na janela não teve nenhum arranhão, mas perdeu o carro que garantia o sustento dela e do marido doente. Tudo que nós construímos foi perdido ontem. Os bombeiros e a aeronáutica prometem liberar o local do acidente a partir de amanhã.
Mas os moradores já sabem que vai ser difícil esquecer o que aconteceu. O movimento de aviões em Congonhas continua normal. A lembrança da tragédia passa sobre este bairro a cada 2,5 minutos. Congonhas é o terceiro aeroporto em movimento de passageiros do país. A proximidade do centro de São Paulo é um conforto para quem viaja e um transtorno para quem mora na vizinhança. Clubes, escolas, casas, um hospital de quase 1.000 leitos, um shopping center por onde circulam em média 130 mil pessoas por dia e um mar de prédios. Hoje, o que não falta ao aeroporto é vizinho. Congonhas está cercado por 9 bairros, todos residenciais, mas com muitas atividades comerciais. Calcula-se que pelo menos 1 milhão de pessoas estejam morando ao redor do aeroporto. Dona Lígia, que mora em Moema, lidera uma associação de moradores que move uma ação contra o Ministério da Aeronáutica pedindo a desativação do aeroporto. Se não conseguirmos a desativação, deixem que o aeroporto fique um aeroporto mais para aviões menores ou empresariais. Não abrir mão de aeroportos encravados nas cidades é uma tendência mundial. Nova York tem o de LaGuardia, que fica perto do centro. O mesmo acontece em Paris com o de Orly. No Brasil, além de São Paulo, o Rio de Janeiro tem o Santos Dumont e Belo Horizonte o da Pampulha. Mais do que se discutir a desativação desses aeroportos, o importante é investir em segurança. Em São Paulo, o tráfego de aviões aumentou 30% nos últimos 5 anos. O Sindicato dos Aeronautas alerta que a capacidade de operação está no limite. Lugares vazios no voo 402 que saiu hoje cedo do aeroporto de Congonhas. A TAM, que foi premiada por bom atendimento aos clientes, mudou um pouco o serviço de bordo. Os jornais do dia não estavam disponíveis. Hoje cedo foi diferente. O pessoal de terra continuava atencioso, mas sem sorrir. 65 passageiros embarcaram no voo 402, que saiu no horário com destino ao Rio. Nos mesmos 30 segundos da tragédia de ontem, São Paulo ficou pequenininha lá embaixo. Não foi possível nem ver o local do acidente. No café da manhã servido pelas comissárias, faltaram os jornais do dia. Leitura de bordo, só a revista da TAM. Assim, os passageiros viajaram tranquilos, ou quase. Assusta um pouco, mas a gente supera. O advogado Rubens Serra constava da lista de passageiros do voo 402 de ontem. Ele desistiu do voo da morte no último instante e hoje estava de volta ao Rio. Você está no 402 de novo? Graças a Deus. Isso não te preocupa? Deixando a ponte Rio-Niterói para trás, o Fokker 100 desce no aeroporto Santos Dumont. A terceira viagem de Júnior, de apenas 3 meses de idade, terminou bem. Aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro, o fim da linha. Depois de um voo absolutamente tranquilo, é hora de marcar a passagem de volta. O que muda na tua cabeça depois desse acidente do qual você escapou por um triz? Dar valor em outras coisas e a família em primeiro lugar. Existem tragédias visíveis e tragédias invisíveis. A especulação imobiliária, que ergue edifícios de 15 andares em volta do aeroporto, com licença do governo, é uma tragédia invisível. As casinhas que se amontou em volta das pistas são um desastre em preparação, mas invisível. Aí vem um avião construído na Holanda, perfeito, primeiro mundo, e entra no tráfego intenso de aeroportos, onde os controladores de torre ganham mal para orientar aviões que voam Brasil afora como ônibus, dificultando a manutenção. Some-se a isto uma angústia humana, um piloto ansioso, um mecânico infeliz e teremos então uma catástrofe visível, assim. Diante da tragédia visível, nos horrorizamos. Depois, o tempo passa e esquecemos. Mas a tragédia invisível continua ali, imóvel, esperando nas ruas e poderes subdesenvolvidos do país. Até a próxima. Vamos agora à redação do Globo Repórter em São Paulo, com o repórter Caco Barcelos. Nós estamos terminando agora a edição do Globo Repórter que vai ao ar esta noite. Foram 36 horas de trabalho para apurar denúncias sobre a manutenção dos aviões da TAM e revelar a última reação do piloto do voo 402. O Globo Repórter vai ao ar logo após a novela O Rei do Gado. O Jornal Nacional fica aqui. Boa noite. Boa noite.
Rede Globo Minas. Assista agora O Rei do Gado. Classificação 12 anos. Jornal Nacional. Oferecimento Philips Canguru. TV junto com vídeo. Os dois juntos com você. A Globo. Bola o que rola. De segunda a sexta. Intercine. Pretende indenizar as famílias das vítimas, independentemente de ações na justiça. Esse é um momento difícil, desabafou o comandante Rolim Adolfo Amaro, presidente da TAM. Segundo ele, só o laudo oficial pode desvendar as causas do acidente. Mas como piloto experiente, diz que faltou potência no motor do Fokker 100. Para o comandante, a prioridade agora é ajudar e confortar os parentes das vítimas. E ele ficou irritado com as insistentes perguntas sobre indenizações. Nós não vamos em nenhum momento agregar sofrimento às pessoas envolvidas com as vítimas. Ao contrário, se nós quisermos ser corretos e são como nação, nós temos que minimizar problemas. E se isso minimizar um problema, nós evidentemente pagaremos. Qual o problema? Claro, por que justiça? A TAM vai instalar na semana que vem uma central de atendimento para orientar os pedidos de indenização. Segundo a empresa, o valor a ser pago à família dos passageiros, de acordo com a lei, não chega a R$15 mil. E técnicos de uma seguradora já estão fazendo o levantamento do prejuízo das pessoas que tiveram a casa atingida pelo avião para definir o valor que deve ser pago a elas. Você vai ver agora imagens do comandante que pilotava o jato da TAM, feitas em fevereiro do ano passado por um cinegrafista amador. As imagens foram feitas quando o terapeuta Ricardo Furtado viajou com a família para Fortaleza. Ricardo visitou a cabine e conversou com o comandante José Antônio Moreno. Moreno, muito bem. Tudo sob controle. A polícia já sabe quem era o dono dos quase 4 quilos de cocaína encontrados nos restos do avião. O traficante, que morreu no acidente, seria preso ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont, no Rio. Mauro Rodrigues Matos, um ex-oficial de justiça em Mato Grosso, foi preso há 4 anos por tráfico de drogas. Cumpriu 2 dos 12 anos a que foi condenado no presídio do Carandiru, em São Paulo, e conseguiu liberdade condicional. De quem era a cocaína que estava no avião? Mauro Matos. Ele vinha vindo do Mato Grosso e nós agora vamos buscar as informações como ele pegou essa droga lá e como ele embarcou. A seguir, encontrado o corpo de mais uma vítima do acidente. E a reação dos passageiros hoje no voo que tem o número da tragédia. A rua destruída pelo acidente do avião da TAM ainda está interditada. Hoje, em meio à dor e aos escombros, uma surpresa. Mais um corpo foi encontrado. Foi por acaso que os técnicos da Eletropaulo descobriram este corpo enterrado. Eles estavam fazendo um buraco para recolocar um poste de luz na rua do acidente. Os vizinhos da tragédia ficaram 30 horas sem energia elétrica. A escola, que escapou por um triz, nem teve aula hoje. Os alunos, ainda chocados, acreditam que estão vivos graças à habilidade do piloto. Se caísse na escola, seria mais vítimas, então ele preferiu cair em outro lugar, porque na escola tinha 800 alunos no dia. Quem conseguiu escapar da morte começa a contar os prejuízos. Segundo testemunhas, o avião vinha direto para cá, mas acabou batendo naquele prédio e desviando um pouco. Esta família veio revirar os escombros da casa na esperança de encontrar pelo menos algumas roupas. Você já fez cálculos dos prejuízos? Não, ainda não fiz, mas o meu foi bastante, o meu foi tudo. A mulher que viu a asa do avião passar raspando na janela não teve nenhum arranhão, mas perdeu o carro que garantia o sustento dela e do marido doente. Tudo que nós construímos foi perdido ontem. Os bombeiros e a aeronáutica prometem liberar o local do acidente a partir de amanhã, mas os moradores já sabem que vai ser difícil esquecer o que aconteceu. O movimento de aviões em Congonhas continua normal. A lembrança da tragédia passa sobre este bairro a cada 2,5 minutos.
Congonhas é o terceiro aeroporto em movimento de passageiros do país. A proximidade do centro de São Paulo é um conforto para quem viaja e um transtorno para quem mora na vizinhança. Clubes, escolas, casas, um hospital de quase 1000 leitos, um shopping center por onde circulam em média 130 mil pessoas por dia e um mar de prédios. Hoje, o que não falta ao aeroporto é vizinho. Congonhas está cercado por 9 bairros, todos residenciais, mas com muitas atividades comerciais. Calcula-se que pelo menos 1 milhão de pessoas estejam morando ao redor do aeroporto. Dona Lígia, que mora em Moema, lidera uma associação de moradores que move uma ação contra o Ministério da Aeronáutica pedindo a desativação do outubro. E agora o desempenho dos candidatos em São Luís. Jackson Lago tinha 55% dos votos e manteve o índice. João Castelo tinha 39% e perdeu 1 ponto. Os bailarinos do balé russo Kirov deixam de lado as sapatilhas e requebram os quadris para aprender samba no Rio de Janeiro. A delicadeza dos movimentos e a rigidez da musculatura parecem uma contradição, mas são pura harmonia nas evoluções suaves do balé Kirov. Molejo, requebrado, malícia. Esses 4 solistas do balé Kirov encararam o desafio e passaram a tarde tentando aprender com o dançarino Carlinhos de Jesus a cadência do samba. Mais difícil que vencer a barreira da língua foi passar para os bailarinos um pouco da ginga do brasileiro. Carlinhos de Jesus teve que se desdobrar para ensinar os russos a dançar o samba. Concentração e disciplina eles têm de sobra, mas não adianta. O samba russo deixa um pouco a desejar. A bailarina Helena Chestneva diz que é preciso nascer brasileiro para aprender o samba. Para ela, é um estado de espírito difícil de ser captado. Eles, de todos os estrangeiros que eu já tive contato, eu posso dizer que eles assimilaram, chegaram mais próximo da malemolência do jogo do quadril, vocês mesmos foram testemunhas. Daqui a pouco, o homem que estava com uma faca na cabeça é operado. E a caixa preta do avião que caiu em São Paulo vai para os Estados Unidos. Foi um sucesso a cirurgia para a retirada de uma faca que estava há 2 semanas dentro da cabeça de um pedreiro. A garantia dos médicos do Hospital das Clínicas de São Paulo. A cirurgia começou às 7 horas da manhã e durou 9 horas. Mas o drama de Sidney começou no dia 15 do mês passado. O pedreiro brigou num bar por causa de uma dívida de R$5 e levou uma facada entre os olhos. Os médicos só descobriram que a lâmina tinha ficado na cabeça do pedreiro ao ver as primeiras radiografias. Outros exames mostraram que a faca estava a 2 milímetros das artérias que levam sangue ao cérebro. Uma junta médica de Sorocaba, em São Paulo, decidiu remover o paciente para o Hospital das Clínicas. Primeiro foi exposta uma ponta da faca. Aí, os neurologistas abriram o crânio do paciente. A lâmina foi retirada com um alicate especial. Nenhum vaso foi lesado na retirada. E esse era o maior temor? Sim, esse era o maior temor. Segundo os médicos, o paciente deve ter alta em 15 dias, se tudo correr bem. Ele deve ir para a casa de parentes que moram aqui em São Paulo, mas que só hoje apareceram no Hospital das Clínicas. Até ontem, os médicos aguardavam a visita de qualquer parente do pedreiro para que a cirurgia, que é de alto risco, fosse autorizada. O próprio Sidney assinou a autorização e disse aos médicos que queria que tudo acabasse rápido para que ele voltasse a trabalhar. A meteorologia prevê chuva amanhã, dia de finados, em quase todo o país. O país está coberto de nuvens carregadas. São as áreas de instabilidade tropical que se formam com o calor, trazendo chuva para boa parte das regiões sudeste, centro-oeste e norte. Além disso, uma nova frente fria está se aproximando da região sul e a previsão é de um sábado chuvoso nesta grande área escura. Nas outras regiões, faz sol com chuva rápida no fim do dia. A temperatura máxima chega a 34 graus em Cuiabá e 24 em Belo Horizonte.
A investigação do acidente com o Fokker 100 da TAM tornou-se ainda mais complicada. A caixa preta, que contém as informações mais importantes, ficou muito queimada e só vai ser aberta nos Estados Unidos. A aeronáutica já está com a fita que registra as trocas de informação entre o controlador de voo e o piloto José Antônio Moreno, comandante do Fokker acidentado. Também foi requisitado o disquete do computador que armazena todas as informações do radar da torre. Assim, os engenheiros da aeronáutica vão poder detalhar com precisão o rumo do avião e o exato momento em que ele começou a cair. Engenheiros da empresa Fokker, construtora do avião, da Rolls-Royce, fabricante do motor, e um engenheiro do FAA, o órgão que controla o tráfego aéreo nos Estados Unidos, chegaram esta manhã em São Paulo. Mas a perícia do avião acidentado não pôde começar. A caixa preta que armazena todo o plano de voo acabou danificada no acidente. Como ela está muito danificada pelo fogo, ela será lida nos Estados Unidos. Então a gente vai ter que aguardar ainda um tempo para ter algumas informações a respeito. De fabricação coreana, essa caixa preta registra 76 dados do plano de voo. Da força do motor, as condições aerodinâmicas do avião. Com essas informações, segundo a aeronáutica, a comissão de investigação vai ter reduzida pela metade as possibilidades da causa do acidente. De acordo com informações dos técnicos do Centro Tecnológico da Aeronáutica, órgão responsável pela perícia, com a abertura das duas caixas pretas, a investigação da hipótese de falha mecânica se resume, em princípio, a pane no sistema hidráulico do Fokker e defeito do flap, a parte da asa que aumenta e diminui a sustentação do avião. As conversas da cabine de comando vão ajudar a esclarecer essas possibilidades. Os diálogos estão gravados na segunda caixa preta do avião, que será aberta ainda hoje. Veja a seguir, na investigação da tragédia, a polícia descobre um traficante. E testemunhas garantem não ter dúvidas sobre a causa do acidente. Duas testemunhas podem ajudar a esclarecer as causas do acidente com o avião da TAM. E elas não têm dúvida. Dizem que houve falha no sistema aerodinâmico de freios. Antônio Bueno e Espércio Carlos são mecânicos de avião com quase 20 anos de experiência. Os dois estavam na pista e um barulho estranho chamou a atenção de Antônio Bueno. Era no reverso, um dos sistemas do avião em que ele é especialista. Neste momento está pousando no aeroporto de Congonhas um Fokker 100 da TAM. Vejam que ele pousa apoiando primeiro as rodas traseiras e depois a roda da frente. Ele acaba de abrir o reverso do avião, o equipamento que fica atrás da turbina, que parece um chapéu, uma concha, e que faz com que a velocidade seja reduzida. O reverso só pode ser acionado quando o avião toca o solo. Repare, a única função dele é ajudar a frear o avião. As conchas se abrem, fechando a saída de ar das turbinas. A desaceleração é imediata. Ele saiu do solo, o reverso saiu junto, abriu. E fez aquele barulho totalmente diferente. E fechou. Eu fiquei olhando para ele e daqui a pouco ele abriu de novo. Numa situação dessa, é praticamente impossível que o piloto consiga corrigir qualquer tipo de manobra? Olha, é muito rápido. Não deu 20 segundos. Travas impedem que o piloto acione o reverso na decolagem ou durante o voo. Nessa posição, devido a problemas configuração mecânica nas alavancas, é impossível você acionar o reverso. Não tem como. Tá? Para acionar o reverso, você teria que reduzir os motores, tá? Colocar em idle. Aí sim, mecanicamente, você tem condição de acionamento das alavancas. Porque o reverso teria aberto ainda é um mistério. Da queda, os mecânicos agora só guardam uma última imagem. Aí apareceu a labareda. Essa labareda de proporção, ela era mais larga do que o prédio, era mais alta do que o prédio e apareceu na mesma proporção a fumaça preta subindo alto e enchendo todo o céu. Os técnicos também discutem a possibilidade de um telefone celular ter interferido nos aparelhos de bordo do Fokker da TAM. Em Londres, um dos maiores especialistas em aviação não leva a sério essa hipótese.
Há mais de 5 anos, as autoridades inglesas em aviação civil e a aeronáutica realizam testes e simulações para verificar de que maneira o telefone celular pode atrapalhar o comando das aeronaves. Segundo a Associação Britânica dos Pilotos de Aviões, que reúne 15 mil profissionais na Inglaterra, os testes feitos até hoje não demonstraram nenhuma ligação perigosa. O máximo que os celulares podem causar são pequenas interferências na comunicação do piloto com a torre e, em casos raros, confundir os aparelhos de navegação. Mas isso só aconteceu nos testes em que vários celulares foram usados dentro do avião. David Lernon foi piloto de caça da Força Aérea Britânica, é engenheiro e especialista em segurança de aviões e editor de uma das mais respeitadas revistas de aviação do mundo, a In-Flight. David lembra que não há registro de queda de avião provocada pela interferência de ondas de rádio, de radar ou de telefone celular. No caso da tragédia de São Paulo, ele é ainda mais enfático. Impossível. Os comandos do Fokker 100, explica ele, não dependem de computadores, o que anula os riscos de interferência por telefone celular. O presidente da TAM retorna ao Brasil e diz que ainda não tem qualquer explicação para o acidente. O comandante Rolim afirmou que a empresa... 5 segundos para o próximo programa. Philips Canguru, TV com tudo embaixo, o vídeo com tudo em cima. Oferece Jornal Nacional. Exclusivo. Nossos repórteres revelam que um traficante estava a bordo do jato que caiu em São Paulo. Bombeiros encontram o corpo de mais uma vítima do desastre de Congonhas. Técnicos da Fokker chegam ao Brasil para investigar a causa do acidente. O depoimento de uma testemunha aumenta a suspeita de falha mecânica do avião. Sofrimento sem fim. Parentes de vítimas ainda precisam reconhecer corpos no IML. Operado em São Paulo, o homem que tinha uma faca dentro da cabeça. Você vai ver o craque Ronaldinho transformando o futebol em balé. E bailarinos russos no encontro com o mestre das danças brasileiras. Agora, no Jornal Nacional. O drama de parentes das vítimas do voo 402 parece não ter fim. Muitos passaram todo o dia no Instituto Médico Legal na tentativa de identificação dos corpos. As autoridades não se entendem e o número de mortos muda a cada momento. A Secretaria de Segurança de São Paulo divulgou que 102 pessoas morreram. Já o IML informou agora, no início da noite, que são 97. A identificação dos corpos é feita também com fitas de vídeo. A fita de vídeo exibida no hotel serviu para identificar 4 vítimas do acidente. De madrugada, alguns corpos já foram liberados pelo IML. No total, são 50 até agora. Este comerciante de Goiás ainda tenta encontrar um sobrinho e filho adotivo que tem o mesmo nome que ele. Seu Manuel Araújo conta que passou a manhã num cenário de horror e saiu sem nenhuma certeza. Tem um cadáver lá, o de número 46, 86. Esse cadáver tem as duas pernas, sendo uma que está bastante quebrada e a outra está bem inteira. Então, pelos pés, eu estou tendo uma certa esperança que seja ele. Nem todos têm o mesmo sangue frio nesta espera angustiante. A gente quer que reconhece logo o corpo, né, para aliviar um pouco o sofrimento da família, né? Pela ordem, as possibilidades de reconhecimento são visual, inclusive com a ajuda de roupas e acessórios pessoais, comparação de radiografias dentárias com a arcada, impressões digitais e, por último, exame de DNA, que, segundo os legistas, deve ser mesmo necessário na maioria dos casos. A previsão mais otimista é de que o trabalho todo só termine no domingo. Hoje, um grupo de parentes das vítimas protestou contra a demora. Eles entendem que os funcionários do IML precisam descansar, mas querem que eles recebam reforços. A gente precisa de mais gente para que no momento em que alguns parem, os outros continuem. Me falou que eles paravam 6 horas da tarde. Exato. Agora já falaram que param 2 da manhã, só que a gente não está dormindo. Se você tivesse um parente e você não soubesse se vai poder enterrar ou não, você ia aguentar? Ainda nesta edição, você vai ver a história do traficante de cocaína que viajava no Fokker da TAM e seria preso pela polícia ao desembarcar no Rio de Janeiro. A polêmica dos aeroportos nas grandes cidades. E o que é o reverso, o sistema de freios que ajuda a parar o avião e pode ter funcionado na hora errada.
O candidato Célio de Castro amplia a vantagem na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte. Se a eleição fosse hoje, Célio de Castro, do PSB, teria 68% dos votos. Amílcar Martins, do PSDB, 19%. Votos em branco e nulos, 7%. Eleitores indecisos, 6%. Na terceira pesquisa Ibope Rede Globo, foram ouvidas 800 pessoas entre 26 e 29 de outubro. Veja o desempenho dos candidatos. Célio de Castro começou com 69%, caiu para 66% e agora tem 68%. Amílcar Martins tinha 20%, caiu para 19% e manteve o índice. Hoje, na França, foi dia de homenagens e lembranças a um artista do cinema. O diretor Marcel Carné, que morreu ontem aos 90 anos. O mestre do que se conhece como o realismo poético, uma mistura delicada de realidade e de fantasia. Marcel Carné foi lembrado como a alma sensível das imagens em preto e branco. Marcel Carné teve seu grande momento nos anos 40, durante a ocupação dos nazistas na França. Com o parceiro, poeta e roteirista Jacques Prévert, nasceu o seu maior filme, O Boulevard do Crime, Les Enfants du Paradis. O encontro da atriz Arletty, a Garance, com o brilhante mímico Jean-Louis Barrault, o Batiste. Nas ruas, a arte dos saltimbancos é a declaração definitiva de amor ao teatro francês, tão necessária nos tempos de ocupação. Sobre Marcel Carné, o presidente da França, Jacques Chirac, disse hoje: obrigado por nos ter dado tantos sonhos. Craques brasileiros garantem o sucesso de 3 clubes na Recopa Europeia. Benfica, Paris Saint-Germain e Barcelona já estão nas oitavas de final. O Barcelona se classificou ao empatar com o Estrela Vermelha em Belgrado, 1-1. Giovani fez o gol do Barça. Em Moscou, o Benfica eliminou o Lokomotiva 3-2. Donizete marcou o segundo gol. E em Paris, Leonardo abriu a goleada do Paris Saint-Germain sobre o Galatasaray da Turquia. Com um toque de classe, Raí fechou o placar, 4-0. 2 lances incríveis no futebol. Num, a arte do drible prova a magia de um craque. E o outro comprova: todo jogador jamais pode tirar o olho da bola. Segunda divisão inglesa, ataque do Bristol Rovers. Defesa tranquila do goleiro Kevin Burden, do Brentford. Mas ele se distrai. E o artilheiro não perde tempo. Reveja a mancada do goleiro Kevin Burden. Que mico, hein? Ele ficou com cara de bobo. A jogada de mestre é dele, Ronaldinho, no jogo Estrela Vermelha e Barcelona. Atenção na perna direita de Ronaldinho. Um drible mágico com passos de balé. Em instantes, o bandido que nasceu em berço de ouro já está na cadeia no Brasil. E o rebolado do samba vira desafio para estrelas do balé russo. Já está na cadeia um dos bandidos mais procurados do Brasil. Ele foi preso na Espanha e expulso do país. Tráfico, assassinato, sequestro, fraudes, assaltos. Apesar da lista de processos, Lívio Bruni Júnior, de 46 anos, nunca tinha entrado numa cadeia brasileira. Ele foi trazido da Espanha para a sede da Polícia Federal no Rio. Lívio nasceu numa família rica, era herdeiro de uma cadeia de cinemas. Deixou tudo para se tornar o maior distribuidor de drogas do Rio da década de 80. Segundo a polícia, ele trazia de Corumbá, Mato Grosso do Sul, 70 quilos de cocaína pura por mês e vendia a droga para os traficantes dos morros da cidade.
Tinha mansões, carros de luxo. Foi descoberto quando quis dar um golpe ousado, exportar cocaína em lata para os Estados Unidos. Com o filho de um dos donos de uma fábrica de sardinhas em lata, que também era da quadrilha, tentou assumir a direção da empresa. Eles mataram um dos diretores da fábrica. A quadrilha foi presa. Lívio conseguiu fugir para a Europa, mas foi condenado pelo crime. Com o rosto modificado por uma cirurgia plástica e usando documentos falsos, Lívio Bruni conseguiu escapar da polícia durante 12 anos. Chegou a vir algumas vezes ao Brasil sem ser reconhecido, mas foi preso na Espanha por assalto a banco e expulso do país depois de ficar 1 ano na cadeia. Lívio Bruni Júnior vai ficar preso na Polícia Federal até que haja vaga no presídio de segurança máxima. O empresário Abílio Diniz, dono do Grupo Pão de Açúcar, é condenado pela Justiça Federal a 1 ano e 4 meses de prisão. O empresário é acusado de crime do colarinho branco pelo juiz Otávio Peixoto Júnior, da 2ª Vara Federal. O motivo seria fraude em operações financeiras ocorridas em 92. A assessoria de imprensa do Grupo Pão de Açúcar divulgou uma nota dizendo desconhecer a notícia. A assessoria diz ainda que o empresário passa o fim de semana fora de São Paulo e não vai dar declaração. A agência O Globo informa que Abílio Diniz pode trocar a prisão por prestação de serviços à comunidade ou pagar multa de 100 salários mínimos, R$ 11.200. Vantagem para o candidato do PDT em São Luís, na segunda pesquisa Ibope Rede Globo. Se a eleição fosse hoje, Jackson Lago, do PDT, teria 55% dos votos. João Castelo, do PPB, 38%. Votos em branco e nulos, 4%. Eleitores indecisos, 3%. O Ibope ouviu 600 pessoas entre 25 e 28 de